Olá, gente querida, meu nome é Cláudia Oliveira, eu sou santista, nascida na Santa Casa de Misericórdia, porém eu vivo em Vitória do Espírito Santo. Eu produzo os vídeos porque amo a minha cidade. Sou santista de coração e de time. Porém, hoje eu vim pedir para que vocês curtam, principalmente, e comentem. Sem isso, o canal ele não prospera. E os vídeos não são compartilhados para outras pessoas. Por isso, encarecidamente, curtam, comentem, compartilhem, para que o canal cresça cada dia mais. Ok? Muito obrigada pela atenção e vamos ao vídeo. Por muito pouco, os ingleses encarregados de construir a estrada de ferro São Paulo Railway não demoliram a igreja do Valongo em meados do século XIX. O milagre impediu que seu altar fosse removido, mobilizando a população em sua defesa, paralisando as obras até que viessem instruções, aviso do Império número 513, de 7 de 11 de 1861, para preservar a igreja em estilo barroco, que hoje possui valiosas obras de arte como Cristo Místico de 6 asas. Em 13 de 6 de 1987, a matriz do Valongo havia sido transformada em santuário, sendo tombada para preservação pelo Codepasa em junho de 1993. Na edição especial de 26 de janeiro de 1939, comemorativa do primeiro centenário da elevação de Santos à categoria de cidade, o jornal santista A Tribuna publicou essa história. O milagre de Santo Antônio do Valongo. Não foi possível a turma de homens que devia deslocar a imagem da igreja arrancar o pequeno Santo Antônio de seu nicho. Das santas de 1860, o caso de Santo Antônio constitui uma dessas coisas difíceis de admitir para a gente de 1939. Talvez porque já se tenha passado a idade dos milagres, como dizem, o que não impede que essa mesma gente engula coisas piores, como a santa de coqueiros. A verdade, porém, é que o fato milagroso que aqui se vai narrar, conhecido na tradição como o milagre de Santo Antônio do Valongo, aconteceu sob as vistas de gente alheia à religião, de membros da maçonaria, de operários e de homens de cultura, incapazes de aceitar coisas feitas ou falsos fenômenos, trazendo como consequência fatos materiais de monta que concorre para positivá-lo, dando-lhe um profundo e positivo cunho de veracidade. A construção da estação da São Paulo Railway. Em 1860, era administrador da recebedoria de rendas da província o irmão ministro da Venerável Ordem de São Francisco da Penitência, ordem que assistia e assiste no convento de Santo Antônio, o ilustrado santista Major Francisco Martins dos Santos, avô do nosso grande poeta Martins Fontes, homem culto, escritor, poeta e colaborador de todos os jornais da terra. Naquele ano, violentamente, e por ato aqui desconhecido, do provincial do Rio de Janeiro, o convento e cemitério público, que lhe ficava atrás, ambos pertencentes à igreja, foram vendidos à Companhia de Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, para que, em seus terrenos, fosse construída a futura estação dos trens, o que é a mesma que ainda hoje nos serve. Sabedor da realidade, por intermédio do enviado do Barão de Mauá, Dr. João Haydn, que na ocasião vinha saber quanto queria a ordem para abandonar também a igreja e quanto lhe restava de terreno ali, o Major Martins dos Santos, revoltado, reuniu imediatamente em sessão especial todos os companheiros, conforme ata que ainda hoje se lê no livro da Irmandade, pronunciando o seguinte discurso, que serve ao mesmo tempo de comentário aprofundado ao ato do provincial. O discurso do Major Martins dos Santos.
Meus irmãos, o desgosto e a indignação que me acho possuído me fazem talvez exorbitar de minhas atribuições como indigno ministro dessa venerável ordem e me impele algumas reflexões em desabafo. Desculpai-me, pois, quando os nossos maiores, que cuidavam mais da alma e da virtude, que de cifras com números, com onerosos sacrifícios procuraram e conseguiram fundar este templo, não anteviam certamente que viria um século que, pouco modesto e no desvaneio da torrente que se afoga, apelidar-se-ia o século das luzes, o qual, acérrimo sectário do gênio destruidor, se empenharia não só em lançar um completo olvido e tantos e tão belos padrões de glórias, como a destruí-los desde seus alicerces e profaná-los com impuro contato e aplicação. Custa acreditar em tantas e tão rápidas degenerações de costume. É bem doloroso sentir-se o desprezo em que são votados os mais santos dogmas da religião de Cristo. Mas a realidade existe e desgraçadamente, a decepção aparece e falam mais alto os interesses pessoais que as nossas crenças. A empresa da Estrada de Ferro dessa província quer chamar a si, por compra ou desapropriação, a nossa capela e seu edifício em desarte, converter tão augusto e secular monumento em ostentoso armazém e, quiçá, em luxuriosos botequins ou mil outras futilidades. Quer a empresa, que poderia ser só grandiosa e útil, tornar-se vil instrumento de profanação, estreando a sua obra por um semi-sacrilégio, aprovado pela ingratidão dos poucos frades franciscanos, que não imitam os Jaboatões, São Carlos, Galvões e Monte Alverne. Então teremos que assistir o resolver das cinzas venerandas dos nossos avós, para sobre eles se depor os carris da via férrea? Ele se referia à memória dos realizadores e aos seus ossos que descansavam no corpo da capela. Teremos de ver os fragmentos sagrados do nosso templo, calcados pela tação da indústria apadrinhada, sob o nome de civilização e progresso, em menoscabo da santa religião que professamos e do império da Santa Cruz? Nós, meus irmãos fracos, tendo de lutar na arena com poderosos atletas, em luta tão desigual e certa a nossa derrota, embora demais é bela e preferível, e provará a humanidade corrompida e abalada que a virtude, quanto mais rara, mais brilho ostenta, e que os filhos de São Francisco em Santos, fiéis ao seu preceito de honrar e conservar seu templo e não de mercadejar e alvitá-lo, não pactuarão com seus adversários e não esquecerão os votos de adesão, respeito e culto que juraram tributar-lhe e se conservam firmes no posto de honrar o que lhes cumpre guardar. Pleiteemos palmo a palmo e, armados de arma legal, apelemos para os poderes supremos do Estado e confiemos pouco na justiça dos homens e muito mais na proteção da nossa Mãe Santíssima e Padroeira. Só no derradeiro transe, então, curvemos a cerviz com a convicção e o sossego do justo, como o último protesto de vítimas sacrificadas em holocausto ao altar corrupto do século. O movimento contra as pretendidas expropriações. A palavra do varão santista ecoaram em toda a cidade e solidariedades espocaram em todos os cantos, de toda a gente, da ordem ou não. Mal haja espoliar a memória de Frederico Fon, espoliando, de parceria com Monte Alverne, os direitos de sua viúva e principalmente a sua boa-fé, fazendo ambos caducar privilégios adquiridos por lei em 1836, chamando a si merecimentos e bens
que não lhe pertenciam, e se tratando da primeira via férrea de São Paulo, e agora, não contente de sua obra, queria tirar a Santos, de parceria com os ingleses compradores da nova concessão, um grande pedaço de sua tradição religiosa. Como resultado daquela reunião, foi enviado a SM, o Imperador, um recurso da Ordem Terceira de São Francisco, recurso que era, ao mesmo tempo, um libelo contra a monstruosidade que se pretendia praticar com o apoio inconsciente do provincial do Rio de Janeiro. Mas, enquanto isso, os operários, a soldo da estrada de ferro e em cumprimento às ordens superiores, metiam a picareta no velho convento, num grande lance da esquerda, demolindo-o em pouco tempo. Passaria adiante e começavam a demolição da parte lateral da sacristia, ameaçando a estabilidade da torre e da igreja antiquíssima. Muita gente assistia comovida à destruição da relíquia. Tiniam de raiva, impotentes os santistas de raça, e aí, no momento capital da tragédia, superando a força humana e o poder compressor do capital, empenhado em destruir uma das mais belas criações do cristianismo, operou-se a intervenção das forças invisíveis e transcendentais. Realizou-se o milagre da fé, demonstrada nos últimos períodos do irmão ministro, o milagre de Santo Antônio. Vieram os operários para retirar do lugar a pequenina imagem de Santo Antônio. Eram 2, e por mais força que fizessem, não a puderam arrancar do nicho. Poderia ela pesar 5 quilos, se tanto, e parecia pesar toneladas. Outros homens vieram, e mais homens, e vieram turmas inteiras de operários, todos empenhados em arrancar dali a imagem teimosa, e nada. A todos resistiu Santo Antônio do Valongo. Ajoelharam-se a seus pés aqueles homens rudes, broncos, de músculos grossos e calosas mãos, batiam no peito e alguns choravam. Chamados chefes do serviço e trazidas novas turmas, porque os outros se negavam à profanação, ainda diante deles e dos engenheiros ingleses, as tentativas fracassaram. Santo Antônio, pequenino, não saía do lugar como não saiu. Uma senhora inglesa, esposa de um dos engenheiros do serviço, de protestante que era, converteu-se à igreja romana, pedindo que a aceitasse na ordem. A causa da igreja, enfim, vitoriosa. A notícia do milagre de Santo Antônio correu toda a cidade e o povo inteiro afluiu para o local da igreja. Populares armados de paus, pedras, bengalas e até mesmo espingardas atacaram os operários e chefes de serviço, travando luta demorada e de graves efeitos, vencendo-os debaixo de vaias e açoadas. Os potentados da estrada tiveram que respeitar o pronunciamento de Santo Antônio do povo, cabendo a este a vigilância da relíquia, em patrulhas organizadas espontaneamente e em ronda diurna e noturna para evitar uma nova investida criminosa e imprevista. Meses depois, chegara a Santos o aviso do Império número 513, mandando entregar à igreja do convento de Santo Antônio e seu acervo à guarda de quem tão bem soubera administrá-la e defendê-la, a benemérita Ordem de São Francisco da Penitência. Ainda hoje lá está, ao lado da pequena imagem, uma bengala simbólica que o Visconde de Imbaré, santista ilustre, ofereceu à igreja como perpetuação do fato e lembrança do escorraçamento dos profanadores.